Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossani. Vamos fazer uma questão da URGS que diz o seguinte: uma solução é preparada misturando 40 ml de hidróxido de sódio de concentração 0,30 mols por litro e 60 ml de hidróxido de potássio a 0,20 mols por litro. As concentrações molares de íons sódio, potássio e hidróxido, ou hidroxila, como quiser, na solução resultante serão em mols por litro, respectivamente. Cara, essa questão a gente faz mais rápido do que a leitura dela. Ela já é uma questão pequenininha para ler. E para fazer ela é muito rápido. Só que se eu fizer muito rápido aqui, você vai ficar de cara, vai dizer que não entendeu nada, e eu só vou também mostrando, né? Então, o que nós vamos fazer nessa questão? Eu vou te dar a base teórica, você vai entender a base teórica, e aí tu vai fazer comigo muito rápido em 10 segundos. E aí se tu não concordar, tu escreve nos comentários alguma coisa. Então deixa eu te dar a base teórica para fazer essa questão. Primeiro, tu tem que saber um pouquinho de diluição, que é quando a gente acrescenta água destilada a uma solução, aumentando seu volume e diminuindo sua concentração. Se isso aqui está muito abstrato, tenta pensar como se fosse um suco concentrado. A gente acrescenta água num suco concentrado e o volume aumenta. Então tu tem um suco concentrado aqui, tu vai adicionar água destilada, não pode ser uma outra solução, tá? Tu vai adicionar água destilada e tu vai ter um suco que vai estar com uma cor até mais fraca. Quer dizer que diminuiu a concentração. Toda vez que tu coloca água destilada, obrigatoriamente, o volume aumenta. Então esse é o mínimo que a gente espera. O suco concentrado, que tem maior concentração, ele se torna um suco diluído, que tem menor concentração. Então a concentração diminui. A única coisa que você tem que saber é que isso é proporcional. No caso, inversamente proporcional. Vamos imaginar então se eu tenho uma concentração I e um volume I, quer dizer, geralmente inicial. E eu vou ter uma concentração final e volume final. Se o meu volume final dobrou, a minha concentração final diminui a metade. Se o meu volume final triplicou, a minha concentração final vai ser 3 vezes menor que a concentração inicial. Então, com essa dedução, a gente chega numa fórmula que não é uma fórmula nova, é uma fórmula que representa qualquer relação inversamente proporcional. Por exemplo, lá na física, ou até na química, dependendo de que estado você está fazendo a prova, a gente tem uma relação que é pressão e volume. Se eu aumentar a pressão, o volume diminui inversamente proporcional. Então, se eu dobrar a pressão, o volume diminui a metade. É igual, a gente faz PV igual a PV. PV do P inicial e volume inicial igual a P final, volume final. Então, essa fórmula de concentração inicial e volume inicial, concentração final e volume final, ela é a mesma. É a mesma de qualquer fórmula inversamente proporcional. Beleza? Bom, agora vamos para a mistura de soluções de um mesmo soluto. É quando a gente mistura duas soluções, até pode ser mais, que possuem o mesmo soluto e o mesmo solvente. Quando tiver o mesmo soluto e o mesmo solvente, tu consegue imaginar qual seria a concentração se a gente misturasse essas duas soluções, uma de maior concentração com uma de menor concentração? Qual seria a concentração da mistura? Ó, se você está pensando que vai ser uma concentração intermediária, você acertou. Uma média, acertou também. A pergunta é, qual média? Será que é uma média aritmética? Soma as concentrações dividido por 2? Se o volume for igual, sim. Se o volume não for igual, não. Aí você tem que fazer uma média ponderada. A média aritmética, ela é um tipo de média ponderada onde os pesos são iguais, onde os volumes aqui seriam iguais. Tá, se tu nunca viu média ponderada na sua vida, ou não sabe fazer, é importante porque cai no Enem, cai na UFSC,
cai em vários lugares, cai na Unix. Então, nós vamos colocar aqui uns numerozinhos só para a gente montar a fórmula, tá? Então, imagina que o primeiro potinho tem concentração 1 e volume 1, o segundo potinho tem concentração 2 e volume 2, e a média ponderada, que é a concentração final, vai ser a concentração 1 vezes volume 1, mais a concentração 2 vezes volume 2, dividido pelo volume final. Isso é a fórmula de uma média ponderada. Isso é feito lá para isótopos também, tá? Por exemplo, o cloro 37, tantos por cento, cloro 35, tantos por cento. E aí vai ter a concentração do isótopo final, né? Que vai dar uma massa final de uns 35,5. Então isso é uma média ponderada, não tem nada demais e é feito várias vezes na química. Então quando a gente estiver falando disso, eu prefiro essa fórmula aqui, porque ela é mais didática. Vai te lembrar de uma fórmula de uma média ponderada, mas pode aparecer desse jeito, tá? Que a gente só passou o volume multiplicando por esse lado. Então fica a concentração final vezes volume final igual a concentração vezes volume do pote 1 e a concentração vezes volume do potinho 2. Agora sim, a gente consegue fazer a questão da Unix em 10 segundos, basicamente, né? Então vamos lá. Se eu estiver misturando, olha só, 0,30 mols por litro e eu estiver misturando 0,20 mols por litro, eu sei que a concentração não se soma. Se eu misturo uma coisa, né, uma solução mais concentrada, 0,30, com uma solução menos concentrada, vai dar um valor intermediário. A única resposta aqui, né, que vai falar em valor intermediário para a hidroxila, que é a única que está presente nos dois, é a letra D. Então a gente já matou a questão. Mas por que eu não posso fazer isso com o sódio, né? E com o potássio? É que o sódio só aparece na primeira e o potássio só aparece na segunda. Mas nem era preciso fazer eles, né? Pela hidroxila eu já matei a questão, apenas sabendo que é uma média ponderada, mais nada. Ah, mas eu quero fazer o cálculo. Então vamos lá, né? Eu vou aplicar a formulazinha da média ponderada. Então, qual é a concentração final se o meu volume é 100? De onde é que veio o 100? 40 mais os 60 ml. É daqui que veio o 100. Volume final. Potinho 1, 40 com 0,3. 40 aqui com 0,3 daqui. Potinho 2, 0,20, 60. Se a gente multiplicar 0,30 por 40, isso aqui vai dar 1,2. 0,2 por 60 dá 1,2. Quer dizer, 12 e 12. Se eu dividir por 100, vai dar 24 dividido por 100. 0,24. Se encarnar o cálculo ainda, né, de 1,2. Cara, esse é o problema de você fazer o cálculo, né? Se você puder não fazer o cálculo e pensar, tu já sabe que vai ser um número entre 0,30 e 0,20, só pode ser 0,24. Comprovado matematicamente aqui, tá? Ah, mas eu quero fazer dos outros. Não, eu fiz também. Aí nós vamos usar diluição. Então, como o sódio está presente em apenas uma, nós vamos usar diluição, tá? E a gente faz a fórmula do inversamente proporcional. SEV igual a SEV. Então, quanto que tinha no início? 0,3. Quanto que tinha no final? 40. Quer dizer, no início? 40. Quanto que tem no final da solução, quando eu misturo? Ah, tem 100. Então, eu vou passar esse número aqui, né? 0,3 vezes 40 é 12. Dividido por 100 vai dar 0,12. A mesma coisa vale para o potássio, tá? O potássio está presente apenas numa delas, né? Em qual concentração? 0,2 e 60 ml. Quando a gente mistura, não tem potássio na outra solução, né? Então, vai ter agora o potássio no volume de 100. Então, esse 0,2 vezes 60 dá 12, dividido por 100 vai dar 0,12. Que aí só confirma a nossa resposta aqui, né? Que vai ser letra D. Beleza? Bom, gente, é isso aí.
Espero que vocês tenham curtido essa resolução. Eu vou deixar uns links aqui muito interessantes e muito importantes para a sua preparação no vestibular, tá? Veja os links aqui na descrição do vídeo. Entre esses links aqui, tem, por exemplo, cara, um link para o Studbook Química na URGS, que tu vai aprender a fazer todas as questões comigo, detalhadas, material organizado por matéria, por prova, e a gente vai gabaritar essa prova da URGS, tá? Te espero lá então. Bons estudos, forte abraço, tchau!